Pessoal, continuação aí do vídeo anterior, acabou a bateria. Enfim, coisa são problemas que acontecem, problemas técnicos, né? Vamos voltar aí à discussão. Então, é a continuação do vídeo anterior. Nós estamos falando sobre as instituições sociais, aí eu comecei a falar sobre a instituição família, né? Então vamos lá. A família, como eu estava falando já no outro vídeo, a família ela é a instituição social primeira, né, que as pessoas têm contato, né? Então você nasce num ser familiar, tal, a primeira instituição social que você tem contato vai ser a família, né? E aí você vai ter toda aquela dinâmica que eu falei com você das instituições sociais. Então você vai ter um conjunto de normas de comportamento que você vai ter que se adequar, né? Tem todo um conjunto de valores que você vai aprender, todo um conjunto de ideias, enfim. Então, cada família ela vai agir como uma instituição social. E aí, o que acontece? Na discussão de família, há muita coisa para falar sobre família, né? Então, tem toda uma discussão imensa que eu vou tentar resumir da forma mais breve possível, para vocês pelo menos terem noção, e depois vocês se aprofundam, né, em cima das questões, aqui dentro do formato do vídeo. Quero falar no máximo uns 10, 15 minutos, então não vai dar tempo. Então vou falar rapidinho. Então quando você fala de família, a primeira coisa que vem na cabeça, né, o conceito hegemônico de família é o que nós chamamos de família nuclear, né? Então é aquela concepção que todo mundo tem na cabeça, de que família é aquele arranjo social, né, de pai, mãe e filhos. Então esse dentro da sociologia é chamado de família nuclear. Mas existem muitos outros arranjos sociais, há muitas outras formas de organizar a família. E qualquer que seja esse arranjo familiar vai ter essa função de instituição social, né? Tanto moldando os comportamentos das pessoas, quanto passando ideias, passando valores. Então, independente do arranjo, sobre como ele se constitui, ela vai continuar atuando como uma instituição social, né, moldando a vida social das pessoas que ali se compõem. Então, família, pessoal, é aquele negócio. A família, ela tem vários arranjos possíveis, no entanto, ela tem algumas características que são comuns. Não que tenha em todas as famílias essas características estejam presentes, mas provavelmente alguma dessas características vai estar presente nessa organização chamada família. Então, quais são essas características, né? Então, vou falar assim rapidamente. Então, são entre as características principais que nós encontramos nas famílias, está a consanguinidade, né? Então, os parentes, eles têm as pessoas que compõem aquela família, o grupo que compõe aquela família, que se relacionam, geralmente eles têm laços consanguíneos, né? Então, eles são da mesma família no ponto de vista biológico. Mas não necessariamente, como eu falei, não necessariamente tem de ser. Uma madrasta, ela não tem laços consanguíneos com os filhos do pai, que é de outro relacionamento, ou o pai que casou com a mulher, né, que já tinha filhos, ele não tem laços consanguíneos, mas ele é da família, né? Então, não necessariamente essas características que eu vou citar aqui agora estão presentes, mas provavelmente vai estar alguma delas. Então, a consanguinidade é uma delas, os laços de parentesco, os laços conjugais, então geralmente um casal, né, mas não necessariamente precisa ter, os laços afetivos, esse sim praticamente presente em quase todos os arranjos sociais. Então, quer dizer, geralmente a família é um grupo de indivíduos que se relacionam entre si e que vão ter uma ou outra dessas características, né? Apesar de não necessariamente estarem todas presentes, muitas vezes vai faltar uma ou vai faltar outra. Mas basicamente é este grupo de indivíduos que se relacionam entre si, que ou se relacionam por questões afetivas, ou por questões de consanguinidade, ou por questões parentais, ou por questões conjugais. E aí, daí a gente já pode entender que existem vários arranjos possíveis. Por exemplo, um casal sem filhos é uma família, né?
Então eles não têm laços consanguíneos, né? Porque é um de uma família, outro de outra, né? Mas estão juntos por laços conjugais e são uma família. Pais solteiros ou mães solteiras, ou pais separados ou mães separadas, né? Então tá faltando a figura ali, ou da mãe ou do pai, né? E aí o chefe é somente um, mas é família. Né? Filhos que vivem com os avós, né? Você não tem laços conjugais, os avós lá têm até os laços conjugais deles, ou não, às vezes já é viúvo, enfim, mas são família. Né? Quem vai dizer que os netos que vivem com os avós não são família? Claro, lógico que são família. Né? E aí você tem todo tipo de arranjos, e alguns são muito mais comuns, outros não são tão comuns. Então você tem, por exemplo, e aí já é uma questão já que, como eu falo, existe uma diferença entre a situação de fato, né, e a situação de direito. Então, assim, o Estado brasileiro reconhece alguns tipos de uniões como família, mas não reconhece todos. Mas o fato do Estado não reconhecer não quer dizer que não exista. Né? E aí, como nós estamos aqui estudando sociologia é uma ciência, e por sua vez as ciências estudam, né, com base na experiência, no que é real, né? Então ele vai ser objeto, esses arranjos familiares que não são aceitos pelo Estado vão ser objetos de estudo da sociologia da mesma forma. Então uma coisa é a família de fato e outra coisa é a família de direito. Então tem algumas famílias que existem só de fato. Né? Eles estão ali vivendo o conjunto familiar deles e estão lá, mas não necessariamente eles são aceitos dentro do Estado, ou às vezes são aceitos num Estado, mas no outro não são. Né? Então, por exemplo, recentemente o Estado brasileiro reconheceu a família homoafetiva. Né? Então tá lá, a família homoafetiva foi reconhecido lá o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e tal, não sei o quê. Né? Mas se você for em outro estado, em outro país, né, provavelmente você vai encontrar países em que o casamento homoafetivo não é aceito. Né? E, consequentemente, eles não são considerados família. Mas, enfim, mas o fato de o Estado brasileiro reconhecer e o Estado, sei lá da Arábia Saudita não reconhecer, não quer dizer que este arranjo social não exista. Existem pessoas homossexuais que vivem juntas, né, que têm vontade de adotar crianças, ou que já vivem de fato criando sobrinhos ou criando outras pessoas, crianças abandonadas, ou enfim, não sei. E essas pessoas existem de fato, mas elas não existem de direito, não existem no nosso ordenamento jurídico, mas essas pessoas existem, estão vivendo a vida delas aqui. Então você tem, como deixei claro, né, uma variedade imensa de arranjos. Famílias poligâmicas, existem famílias poligâmicas. Se você for nos países geralmente muçulmanos, né, há a possibilidade do homem casar com várias esposas. Né? Então não é um casamento monogâmico, né? Um homem e uma mulher, é um homem e várias mulheres. Na África, se eu muito me engano, não me lembro exatamente o país, tem casamentos poligâmicos onde a mulher casa com vários homens. Né? Então, quer dizer, a sociedade, pessoal, os arranjos sociais são diversos. Né? A gente não deve se prender apenas às concepções da nossa cultura, né? Mas existem vários outros arranjos que são de outras culturas, de outros países, ou que estão aqui mesmo no nosso país, mas que não tem talvez como eu posso dizer, eles não são mostrados de forma tão explícita quanto aquela família nuclear que eu falei no início. Mas vamos adiantar isso aí, pessoal. Vamos falar, já que estamos falando de família, vamos falar das transformações da família ao longo do tempo. Já está com 9 minutos, quero ver se eu termino em 15. Então, assim, como eu falei, as instituições, elas moldam os indivíduos, mas elas também são moldadas pelos indivíduos. Então, as instituições mudam. Você pode mudar uma igreja, por exemplo. A igreja católica, antigamente, ela fazia as orações em latim. Hoje não faz, né? Porque, logicamente, ninguém entende nada em latim. Se o padre ficar lá falando em latim, ninguém vai entender nada e vai ter o desinteresse, as pessoas vão embora. Né? Então, hoje as missas são feitas nas línguas vernáculas. Então, aqui são os indivíduos,
moldando as instituições. Então a instituição a igreja se modificou e agora ela faz oração, as orações, as pregações, a missa na língua do povo. As instituições políticas, né, elas sofrem modificações o tempo todo. Então o voto mudou ao longo da história. Antes o voto era censitário, só votava quem tinha uma determinada renda. Depois o voto se tornou universal, mas só para os homens. Depois as mulheres ganharam direito a voto, depois os analfabetos, e assim foi. Então há o quê? Os indivíduos modificam as instituições. E a mesma coisa acontece com a família. A instituição família também se modificou ao longo do tempo. Então as famílias que existiam há 400 anos atrás, no início da colonização do Brasil, né, não são exatamente iguais às famílias que existem hoje. Algumas são iguais, outras não. E aí é possível nós podemos acompanhar ao longo da história as modificações que foram ocorrendo, né, nessa organização, nessa instituição social chamada família. Então, quando você pega lá no início da colonização, você tinha um arranjo social que era chamado de família patriarcal. É importante se guardar isso porque esse nome volta de tempos em tempos, vocês vão ter de estudar bastante esse conceito de família patriarcal. Então a ideia da família patriarcal ela é muito bem descrita por um sociólogo chamado Gilberto Freire. E ele escreveu um livro chamado A Casa Grande e a Senzala, e nesse livro ele coloca um papel fundamental desse arranjo social chamado família patriarcal. Para o Gilberto Freire foi essa família, esse arranjo social, que eu já vou explicar as suas características, que colonizou o país, né? Não foi a coroa portuguesa, não foi os capitães donatários, as câmaras municipais, né? Tudo se girou em torno desse arranjo social. Então foram as famílias com o pai à frente, né, patriarcal do pai, né, que foi lá, que desbravou o país, que comprou escravo, formou engenhos de açúcar e alargou o território e criou instituições políticas, enfim. Para o Gilberto Freire, todo esse arranjo social chamado família patriarcal foi ele foi o grande motor da história, né? E quais são as características desse arranjo social chamado família patriarcal? Família patriarcal, como eu falo, é de pater, né? O pai é a autoridade máxima dentro deste arranjo social, né? Então os outros membros da família, né, a mulher e os filhos, eles estão lá, só que eles ocupam uma posição de subordinação e até mesmo de submissão a essa figura central que é o pai, né, o provedor, o pater. E aí você tem todo um conjunto de questões que giram em torno desse arranjo social que durou durante muito tempo, e ele deixa marcas na nossa história, deixa marcas na nossa cultura. Né? Então esse arranjo social de família patriarcal, que coloca o pai como uma figura central, né, onde orbitam os outros, e que ele é a autoridade dentro desse núcleo familiar, ele deixou marcas na nossa história, né? E tem todo um conjunto de características que coloca o homem como superior aos demais, né? E aí principalmente isso vai cair principalmente sobre as mulheres, né, que vão ter de ocupar uma posição de submissão a este pater, né? E aí tem toda uma série de problemas, né? E o Gilberto Freire trata muito bem disso. Então uma curiosidade, né, que ele fala muito bem é a questão de uma relação praticamente poligâmica, né, que esse homem tem, não só com sua esposa, mas com as suas escravas. Então ele tinha sua esposa, mas ele também, né, nos bastidores, ele ia lá na senzala, visitava as suas escravas e tinha filhos com eles, e depois não reconhecia esses filhos, ou de vez em quando reconhecia, e aí tem toda uma repercussão dentro do núcleo familiar. Enfim, mas esse arranjo social durou praticamente toda a história do Brasil, e aos poucos ele foi se modificando.
à medida que o tempo foi passando, esse arranjo social foi se modificando, né, e o pai, né, foi perdendo um pouco da sua autoridade ao longo do tempo, né? E aí você vê claramente hoje em dia a ascensão da figura da mãe. Interessante isso, né? Há 400 anos o pai era a figura principal, né? Tudo girava em torno dele, ele era a autoridade máxima dentro da família. Hoje você já tem no país um número imenso de famílias comandado por mulheres. E ver como é que o tempo passa e a situação muda, isso é muito mesmo. Vou trazer o dado aqui para vocês. Na minha colinha aqui, ó. Em 2009, 35%, então já 2009, estamos em 2020, isso aqui já deve ter aumentado, né? 35,2% das famílias estavam aí à sua frente, não mais a figura do pai, mas a figura da mãe, né? Então, olha a mudança, né? E aí, mas é diferente, a família, geralmente a mãe aqui é a mãe monoparental, é a mãe solteira, né? Então, no Brasil, se eu muito me engano, a última vez que eu vi, tinha 5 milhões de crianças, né, que não tem sequer o nome do pai nas suas certidões de nascimento. Então, hoje, essas crianças têm somente o nome da mãe e provavelmente só tem a mãe como referência, né? Porque elas são os chefes da família, provedoras, né? Então, olha aqui a diferença da figura do pai como a figura central de autoridade, que tinha todos os outros membros da família como subordinados, né? E até mesmo cada mulher como submissos, né? Aí você pega justificativos da religião, né? O homem é a cabeça, a mulher tem que ser submissa ao homem, pai, enfim, não vou entrar nessas questões. Então, desse arranjo social de 400 anos atrás, né, que era desse jeito, ao tempo, hoje nós já chegamos a um ponto em que você tem uma quantidade imensa de famílias comandada por mulheres, né? Mulheres solteiras, né? Que não tem sequer, né? Os seus filhos não têm sequer o pai reconhecido lá na certidão, né? Ou que tenha, enfim, mais de que foram separadas e tal, e que estão aí tocando sua família, criando seus filhos e sobrevivendo e trabalhando, e estão aí tocando suas famílias e passando valores e passando regras de comportamento e ensinando seus filhos da melhor maneira que elas podem. Então, você vê, a coisa foi modificando ao longo do tempo. Então, quando você chegou mais ou menos no século XX, a coisa mudou rapidamente, né? Por quê? Porque as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, né? Começaram a trabalhar, aí, depois de um tempo, começaram a ganhar independência financeira, a não depender mais financeiramente dos seus esposos. Na década de 70 começa a surgir a situação do divórcio, né, que era impensável, né? Quando se parava para pensar, nossos avós casavam era para casar pro resto da vida, era para viver o resto da vida com aquela pessoa. Era impensável a ideia de separação, de divórcio. Então, a partir da década de 1970, né, já configurou a questão dos pais poderem se separar, e aí tem a questão de guarda. Eu mesmo sou separado, né? Sou divorciado. Então, você tem que tratar questões de filhos, legais, pensão, alimentos, essas coisas, todas essas questões. E então, olha como é que os indivíduos mudam as instituições. Então, a instituição família de 400 anos atrás é uma, e hoje ela é outra, né? E bem diferente da que era antes, né? Então, pessoal, não vou me prolongar muito. Tem muita coisa para falar, só apresentei, mas já está com quase 20 minutos. Então, juntando com os 18 minutos, eu já tenho tempo, coisa pra caramba. Então, pessoal, vou terminando por aqui. Só quero que vocês tenham essa ideia do que é, né? Peguem e estudem, né? O que são essas instituições sociais? Qual é o papel que elas desempenham segundo a sociologia? Quais são as principais instituições sociais? A questão da família? Quais são as questões que norteiam a
família, os arranjos, possíveis arranjos sociais, se é reconhecido ou se não é reconhecido pelo Estado, enfim. São várias coisas que você pode discutir. A família patriarcal, novos arranjos hoje, enfim, tem muita coisa para vocês estudarem, mas eu quero encerrar o vídeo por aqui. E aí qualquer coisa vocês podem me perguntar, tirar dúvidas e tal. Mas por enquanto é isso. Pessoal, obrigado, desculpe qualquer coisa e até a próxima.